Irmãos, o nosso assunto hoje é um dia cansado, né? Eu lembro que eu li do Luiz, ele diz que o Natal é por enfado. Natal e Ano Novo, né? É muito cansativo. As pessoas, elas estão agitadas, cansadas, mulheres trabalham muito lá, comida, recolhe, põe, tira, é um agito todo, né? É muito perto esse negócio de Natal e Ano Novo. Acho que tem que ter um mês de diferença para recuperar o fôlego do Natal e a gente já mergulhar de cabeça no Ano Novo. Mas não temos esse tempo, e para a nossa igreja aqui foi bom. Nós tivemos muitas pessoas, graças a Deus, no nosso jantar, e o pessoal veio de manhã, limpou, tivemos escola bíblica, 6 crianças hoje? 6, né? E a perua parou aí, quando eu vi descer aquele trio do terror, né? Eu falei de Deus, esses valem por 10 cada um, já só aqui tem 30, né? Mas aí veio mais 3 lá quietinho. Então, graças a Deus, né? Deus mandou aí, tivemos a escola bíblica, tivemos a limpeza aqui no nosso templo, por isso não tivemos a escola bíblica de manhã, e hoje à noite, com a graça de Deus, o nosso culto. E as almas que estão aqui, pela graça de Deus, eu gostaria de falar sobre o nosso ano novo, né? O ano de 2023, com essas duas perguntas: onde eu quero chegar em 2023? Eu tenho um projeto espiritual? Eu tenho um projeto espiritual para 2023, para a minha pessoa, espiritualmente falando. E a nossa igreja, irmãos, ela tem um projeto espiritual para 2023. Ontem, brincando, eu disse: a igreja é a cara do pastor. Isso é um problema sério nessa igreja, pela desorganização do pastor, né? Completamente desorganizado com tudo. Mas com a graça de Deus eu estou tentando melhorar. Estou tentando, melhorar assim algumas coisas. E uma coisa importante, que eu acredito que vai ser muito importante para a nossa igreja, é ter um projeto, é ter um alvo, é saber, meus irmãos, onde nós, como igreja, nós queremos chegar no final desse ano. Na verdade, a gente devia pensar bem além, né? Mas eu quero ser econômico. Eu quero ser econômico e trazer essa pergunta para mim como pastor, né? Já que o pastor é aquele homem da visão de Deus que tenta conduzir pessoas a essa visão. Então, sabendo disso, dessa grande importância, né, do líder ter uma visão e tentar levar as pessoas até essa visão, a execução dessa visão, eu vejo como é importante a gente ter o mínimo de um projeto possível para 2023. Uma grande necessidade. Onde nós queremos chegar até o final do próximo ano, né? Tem aqui uma pergunta, né? Você sabe onde quer ir? Esse aqui, irmão, saiu daquele conto Alice no País das Maravilhas. Então, se você já leu o livro ou se você já viu o desenho, você sabe que tem um momento ali naquela história, é uma história muito bonita, né? É um momento naquela história que a Alice, ela está perdida. Ela está perdida, tem muitas placas no desenho, aquele monte de placa assim, sabe? E ela está perdida, ela não sabe para onde ela vai, né? Então ela faz uma pergunta, que aparece aquele gato filosófico lá, e em cima da árvore, né? E a Alice perguntou, né? Pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Ela pergunta, ela naquela simplicidade de criança, de uma menininha, né? A mocinha. Então ela pergunta: você pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? Aí o gato, né? Ele diz assim: isto depende muito do lugar aonde você quer ir, minha filha. Depende do lugar que você vai. Aí, meus irmãos, ela disse: olha, eu não sei para onde ir. O que importa o caminho? Eu não sei mesmo para onde ir, né? Aí o gato então dá uma lição de moral na Alice, dá uma lição de moral em mim
dá uma lição de moral na igreja, dá uma lição de moral em quem quer ser avisado. Ele diz assim: se você não sabe para onde ir, então qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Muito tempo atrás, já faz tempo, eu nem sabia andar de circular mais, né? Eu entrei na circular, estava procurando a cordinha, não tinha mais, né? Mas aí, quando eu pegava a circular, eu saía, morava lá no Cavalar, peguei muita circular. Então a gente chegava lá, no primeiro dia que eu cheguei lá, eu tinha que ficar procurando, era um monte de circular, que é tudo amarelo, né? Então ali eu olhava assim, aqueles ônibus pareciam um caminhão de melancia, tudo igual. Para onde eu quero ir, né? Então eu ficava olhando lá, né? Ficava olhando, até chegar o ônibus dos universitários. Então pegava aquele ali que tinha mais, né? Mas eu sabia qual ônibus eu queria entrar. Por quê? Porque eu sabia qual era o meu destino. Então, se eu sei, olha, eu quero ir lá para o Jardim Nacional, estando lá no terminal, porque aí com tantos ônibus eu tenho que optar por um. Mas se eu chego lá, eu nem sei que eu quero ir para o Jardim Nacional, eu nem sei se eu quero ir lá para o universitário, então, qualquer ônibus que eu tomar, tá bom. Eu não sei para onde que eu vou, eu vou para onde a vida me levar, leva eu, né? Então, se é assim, o gato está certo. Ele diz assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. É uma conclusão factual, meus irmãos, de fato. Quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho, qualquer coisa serve. Então, uma vida sem alvo, uma vida sem plano, sem projeto, sem propósito, né? É uma vida à deriva. É como aquele barco que está sem o mastro, aquele barco que está com as velas derriçadas, sem leme, sem bússola, que o apóstolo Paulo está lá, né, sendo levado por temporal, e aí eles vão bater numa ilha, eles só descobrem o nome da ilha porque eles perguntam para os aborígenes lá, os nativos. Mas será que está certo isso para uma igreja, para uma vida, para a sua vida? É assim que você quer que a sua vida seja conduzida? Sem nenhum alvo, chegar no final do ano, não entender se você cresceu, não cresceu, se progrediu, não progrediu. Para a nossa igreja chegar no final e não saber se nós estamos crescendo ou diminuindo, ou se pelo menos crescemos espiritualmente, vou medir o quê? Se eu nem fiz um propósito, se eu não coloquei um alvo, vou medir o quê? Então não preciso medir nada. Afinal de contas, eu não fiz algo nenhum. Então, você sabe onde quer chegar em 2023? Sabe? É bom. Não sabe? Acabamos de ser presas fáceis, né? Presas fáceis do acaso. A necessidade de ter planos espirituais, irmãos. Olha só, né? Saber quem nós somos, né? Você sabe, eu sei que você sabe, eu também sei quem eu sou, né? Saber o que nós precisamos fazer, e eu sei que você sabe disso também. A igreja sabe o que ela precisa fazer, estabelecer desafios ou alvos para ser alcançados, aprender a confiar em Deus, uma vez que nós estabelecemos desafios, que nós estabelecemos alvos, nós temos que confiar em Deus, entender que Deus, meus irmãos, como está aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 3, confia no Senhor as tuas obras. Por quê? Está lá. E Ele vai estabelecer os seus planos, os seus projetos. Então, depois que você lança o desafio, confie em Deus, procure o melhor caminho, entendendo que o diabo ele é astuto. Ele sabe, meus irmãos, que você tendo um projeto, se você não tem projeto nenhum, você não sabe para onde você vai, realmente o diabo não precisa se incomodar nem com você, nem com a nossa igreja, se a gente não tem projeto nenhum, porque a gente vai ficar patinando, não vamos sair do lugar. Mas quando ele sabe que nós temos um alvo, ele vai tentar atrapalhar. Ele tentou atrapalhar o caminho de Jesus da cruz o tempo todo, estão lembrados? Mas Jesus ele tinha um caminho, ele tinha um alvo lá, a cruz.
ter ousadia para vencer as etapas difíceis, ter humildade para colher os frutos, né? Por isso, meus irmãos, de novo eu quero perguntar, por que nós precisamos ter o 23 planejado? Para não ficar refém do acaso, né? Se a gente não planeja, se a gente, meus irmãos, não se organiza, a gente nem sabe o que quer, então como é que eu vou saber onde é que eu quero chegar, né? Então, quando nós não sabemos onde ir, nós podemos pegar qualquer condução, nós podemos percorrer qualquer caminho e vamos acabar acompanhados de qualquer companhia, afinal de contas nós não vamos chegar em lugar nenhum mesmo, né? Só que pode ser pior, né? A gente pode ficar um pouco mais distante do alvo que Deus tem para a nossa vida, né? Você aprende uma coisa, né? Tem um ponto aqui, pode pular isso aí. Quando nós nos organizamos, irmãos, isso ajuda a transformar vidas. Uma vida organizada ajuda a transformar outras vidas que estão desorganizadas. Uma igreja com propósito, uma igreja que sabe onde quer chegar, ela é um canal de bênção de Deus para que vidas sejam transformadas de fato. Então, por isso é tão importante a gente ter um planejamento. Nós devemos saber quem somos e qual é a nossa tarefa. Agora eu disse para vocês que eu sei, você sabe, a nossa igreja também sabe. Porque quem que eu sou? Bem, eu sou um filho de Deus. Eu sou um salvo por Jesus Cristo, lavado dos meus pecados pelo sangue do Cordeiro. Então eu tenho consciência de quem eu sou. Isso é muito importante. Agora, eu não sou apenas um salvo. Eu sou um pastor, eu sou um marido, eu sou um pai, eu sou um vizinho, eu sou um funcionário. Então calma lá. Eu tenho sim o conhecimento de quem eu sou na presença de Deus. E eu tenho que ter também consciência de quem eu sou na presença dos homens. Para mim poder fazer alguma coisa, para mim poder agir, primeira coisa, eu tenho que saber quem eu sou, tá? Reconhecer nessas várias facetas o plano espiritual que Deus tem para mim, nas várias áreas. Eu como cristão, né? Então minha atitude como pastor, como pai, como marido, como filho, como funcionário, veja só, isso muda um pouco. Lá no meu lar, eu sou o chefe, eu sou aquele que eu devo dirigir minha família até os pés de Cristo. Só que lá no meu trabalho, eu sou o quê? O comandado. Olha a diferença. Então, às vezes, eu estou numa posição ali na minha casa diferente do que eu estou no meu trabalho. E por isso, meus irmãos, é tão importante a gente entender quem a gente é em cada um dos nossos contextos e saber também a nossa tarefa, né? A tarefa da igreja, portanto, do cristão, é testemunhar e ser guias testemunhas. Então, a nossa grande tarefa é falar de Jesus, é falar do amor de Deus, é falar o que Cristo fez. Ele morreu na cruz para tirar os nossos pecados. Essa é a nossa tarefa. Como indivíduo, como igreja, ganhar almas mesmo, é a nossa tarefa. Por isso a gente não pode se esquecer de quem somos e o que nós precisamos fazer. Por quê? Porque isso, quando nós não pensamos nisso, nós tiramos de nós mesmos responsabilidades. Porque uma pessoa que é pai, ele sabe qual que é a responsabilidade do pai, não sabe? O que ele tem que fazer como um pai? Vamos dizer que eu sou um pai, eu estou lá no meu trabalho, eu não gosto do meu trabalho, eu acho que é muito pesado para mim. Olha, eu tenho um chefe que é horrível, e o que eu faço eu detesto, mas só que eu sou um pai, eu sou um chefe de família, e aí então, sabendo da minha responsabilidade de pai, a gente costuma dizer que a gente engole um monte de quê? Engole um monte de sapo. Mas não é o que a gente quer, é por causa da responsabilidade. Mas se eu não tenho consciência disso, eu vou chutar o balde, entendeu? Eu não vou. Por isso é muito importante a gente saber
quem nós somos em cada um no contexto que Deus nos coloca e, meus irmãos, o que nós devemos fazer. Então eu sei, se eu sou solteiro, eu vou lá e chuto o balde, mas eu não posso, por quê? Eu tenho conta para pagar. Eu tenho criança doente em casa. Eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho telefone, eu tenho isso, tenho aquilo, entende? Então, é muito importante a igreja entender quem ela é. Meus irmãos, a igreja, ela é a noiva de Cristo, nós sabemos, mas ela é uma agência de Deus para ganhar almas. O propósito de Deus com a igreja é ser uma luz neste mundo, e é assim que ela é vista no livro de Apocalipse. Ela é vista como o candeeiro. Então, o candeeiro é luz. Então, a igreja, ela deve entender essa função maravilhosa que ela tem, que é ser luz neste mundo. Agora, uma outra coisa, nós precisamos estabelecer alvos. O alvo, ele precisa ser bem específico mesmo, né? Quanto a mim, e a mesmo quando nós vamos pensar no alvo para a igreja, nós temos que ser específicos. O que eu preciso mudar? Vamos dizer que uma pessoa tem uma personalidade muito forte, e é reconhecido dela, ela fala, eu não sou uma pessoa fácil. Bom, você sabe que você não é uma pessoa fácil, então você tem uma personalidade difícil, tem que melhorar. Coloque como alvo uma melhora da sua personalidade. Meu problema, pastor, é um vício, é um pecado particular. Então coloque isso aí como alvo. Veja, especifique o que você quer e o que está com problema, né? Eu não consigo sentir a empatia, eu não consigo sentir a dor das pessoas, se compadecer das pessoas. Eu não ligo muito para as pessoas. A verdade é que todo crente deveria ligar. E a verdade é que um pastor, mais do que nunca, ele deve ter isso. A verdade é que a igreja, mais do que qualquer outra instituição que exista nesse mundo, ela tem que gostar de pessoas. E pessoas, elas são problemáticas, todas, uns mais, uns menos. Então nós temos que colocar como alvo, meus irmãos, aquilo que nós queremos dominar na nossa vida, trabalhar na nossa vida. Eu quero chegar no ano de 2023 e não brigar por isso, não fazer aquela confusão por aquilo. Eu quero melhorar, Deus vai me ajudar a acabar com esse vício aqui, eu vou trabalhar esse ano, eu vou fazer isso aí, né? Eu quero começar a trabalhar efetivamente na igreja. Sabe, a gente acaba tendo bons resultados quando a gente se conscientiza disso. Logo no começo, meus irmãos, do ano, né, conversando com o irmão, ele falava assim, olha, você tem que colocar um alvo na tua vida. Você tem que pegar uma tarefa e falar assim, olha, essa aqui é a minha tarefa. Você não fica terceirizando para ninguém isso aí. Porque aí fica fazendo isso, você faça isso aí, isso é seu, né? Sabe que eu pensava que eu estava só dando uma palavra mais forte. Ele pegou de uma responsabilidade aquilo que, né, e chega a assustar. Então ele colocou aquilo como um propósito de vida e ele levou a sério. Isso melhorou a vida espiritual dele, da casa, a ponto de, né, a esposa, que bom, né, eu estou vendo essa mudança. Então você vê mudança quando a gente coloca como alvo aquela mudança. Mas se você não sabe para onde você quer ir, então não vai chegar em lugar nenhum, né? Essa é a conversa do gato lá. Agora, evangelizar o cônjuge, familiares, vizinhos, amigos. Eu tenho um propósito, eu estou sempre orando pela minha família, mas quantas vezes você evangelizou a sua família? Quantas vezes você parou, sentou, eu quero te falar do amor de Deus? Começou a falar assim. Eu quero falar do evangelho para você. Bom, essa palavra evangelho no grego tem sentido. Mas no português ele não tem muito sentido. Você fala assim, vem cá que eu vou falar o evangelho para você, né? Fica esquisito, né? A pessoa fala, eu nem gosto de evangélico, não é assim que as pessoas, não, mas nem de evangelho eu gosto, já falei que você não gosta de evangelho. Não, mas não é do evangelho, eu quero falar do evangelho, só que ele não vai saber, para ele é tudo a mesma coisa. Mas se você chegasse e traduzisse o evangelho, sabe o que quer dizer evangelho?
Alguém lembra o que quer dizer evangelho? Boas notícias novas, né? Você pode sentar com seu marido, com seu filho, com a sua esposa, com seu tio, com a sua avó, sabe, com quem você quiser, e dizer assim: eu tenho uma novidade para te contar. Estou curioso, não aguenta, né? Talvez é isso que está faltando. Aí você olha, e fala: eu quero, né? Entende? Fala nova aí. A nova é que Deus te ama. E começa. Entende, irmãos? Mas você tem que colocar isso como alvo. Você tem que colocar isso como propósito. A igreja tem que colocar isso como propósito. Agora veja só, né? Se a gente falasse assim para a nossa igreja, por exemplo, olha, nós queremos alcançar 400 pessoas efetivamente com o Evangelho. Veja só. Queremos alcançar efetivamente é você chegar em 400 pessoas, a igreja chegar em 400 pessoas em Jesus. Não é fazer um culto, não, sabe? É chegar em 400 pessoas e explicar a palavra de Deus para elas, esperando que um décimo possa se converter, para dizer assim: nós vamos colocar um alvo de 40 conversões esse ano. Nós vamos colocar um alvo de 20, 25, 30 batismos este ano. Aí, meus irmãos, a coisa começa a mudar. Por que começa a mudar? Né? Não estou falando de absurdo, não, porque é tudo alvo alcançado. Não tem nada aqui que não pode acontecer. Nada. A evangelizar efetivamente 400 pessoas, 40 pessoas se converter, mais de 20 pedir batismo, né? E são alvos minúsculos, são alvos pequenos. Veja como nós temos falta de fé. E se colocasse como alvo, olha, a nossa igreja vai colocar como alvo, nós vamos trabalhar para isso, para que 400 pessoas escutem o Evangelho, para que pelo menos 40 pessoas sejam convertidas, ganhas para Jesus esse ano no trabalho dessa igreja aqui. Olha, não é uma coisa tão pequena, num mundo tão extenso, é uma coisa tão pequenininha. E nós vamos chegar no ano de 2024 sem algo, sem ter evangelizado ninguém. Nós vamos chegar no 2024 com poucos, raríssimos batismos. Mas também o que vier é lucro. Nós não temos algo nenhum. Algo para as crianças, algo para os adolescentes, algo para os adultos, algo para os casados. Veja a importância, irmãos. Mas aí surge uma pergunta. Talvez você pergunte: é bíblico fazer alvos, fazer planos, né? Deus diz que sim, capítulo 16, versículo 1 aqui de Provérbios: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Olha, veja como começa esse versículo: o homem pode. Ele pode sim, a palavra de Deus está dizendo, ele pode, não somente pode, meus irmãos, ele deve planejar. Jesus, ele ensina isso. Jesus era uma pessoa extremamente planejada. Ele planejava tudo. Jesus, ele ia multiplicar os pães para 5.000, ele não jogava pão aleatoriamente, não. Pega, que meus filhos santos pegam 100 reais, faz um aviãozinho e joga. Quem pegar é dele esse pão. Não, meus irmãos, Jesus não é assim, não foi assim. Ele disse: faz o pessoal se sentar ali, 10, 40, 50, 100, faz os grupos das pessoas, aí se reúne entre famílias e pessoas ali e tal, e depois vocês saem ali os 12, com cada um com cesto, servindo todo mundo. Nós nos organizamos para a festa e dá certo. Olha, você vai fazer a salada, olha, você vai fazer a farofa, olha, você vai fazer a maionese, olha, você vai fazer o arroz, você vai fazer o feijão, você vai fazer a carne, e não dá certo no final. Agora, se ninguém organizar nada e chegar aqui 80 pessoas para comer, vai dar certo o quê? Então nós sabemos que se organizar, nós sabemos que se realmente planejar, dá certo. Por isso a palavra de Deus está dizendo: o homem pode sim fazer plano, pode e deve. Jesus lá no livro de Lucas,
no capítulo 14, o que ele faz? Ele conta aquelas histórias de planejamento. Do rei que sai guerrear com 10 mil, mas ele escuta falar que o outro rei lá está com 20 mil. Aí ele coça a cabeça, fala, mas vem cá, com 10 mil eu posso enfrentar 20 mil? Né? Então ele vai pensar se dá, se não dá. Né? Ele faz isso. Se o homem começa a construir uma casa, acabou o dinheiro, não deu certo mais. Você vai em alguns lugares aqui em Marília, ainda você consegue ver. Olha, quando você está ali perto do Hospital das Clínicas, se você olhar bem na pista do Hospital das Clínicas, ali naquela baixada, tem um prédio abandonado. Não tem? É um prédio enorme lá, é uns 10, mais de 10 andares talvez. Bonito, grande. Sabe o que é aquilo ali? Erro de projeto. Eles não tinham dinheiro para acabar. E aí ficou parado aquele negócio. Lá em Quartel, na Avenida Minas Gerais, mesma coisa. Por quê? Porque não foi planejado como devia. Mas assim, meus irmãos, nós devemos planejar. Vamos voltar para o versículo 1 do capítulo 16. O homem, ele deve fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A vontade de Deus é que vai ser estabelecida sempre. No capítulo 19, versículo 21, diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então, irmãos, quando nós vamos planejar, nós devemos levar em conta a vontade já estabelecida de Deus. Isso que eu estou planejando está dentro da vontade de Deus? Ganhar almas é uma coisa que está dentro da vontade de Deus? Evangelizar pessoas está dentro da vontade de Deus? Fazer um plano, um projeto para alcançar pessoas perdidas está dentro do projeto de Deus? Tudo está dentro do projeto de Deus. Não precisa ficar com medo. Aí no capítulo 16, versículo 3, vamos voltar, que ele fala assim, né? Confia no Senhor as suas obras. Agora tem uma tradução, eu não sei se alguém tem essa tradução aí, que em vez de estar escrito confia, está escrito consagra. Alguém tem essa tradução, consagra, no capítulo 16 de Provérbios, versículo 3? Ninguém tem aí? Consagra ao Senhor as tuas obras, ou os teus planos, né? E aí, o que acontece? Os teus planos serão estabelecidos. Veja só, você consagra a Deus, e aí, meus irmãos, dependa totalmente do Senhor. Por que é tão importante estabelecer esses alvos específicos, esses desafios? Primeiro, porque nos estimula. É bom ter pelo que correr atrás. Olha, faça um teste. Sabe aquele tiro ao alvo assim que tem para as crianças? Sabe? Aquele dardinho assim? Tá, joga, né? Pega um dardo daquele, né? Pega as 10 crianças, coloca 5 crianças e dá 5 dardos aí. Um na mão de cada um. Depois você pega outros 5, outras 5 crianças e coloca um dardinho na mão de cada um, né? Coloca ele na sala, cada um numa sala, né? Assim, 5 crianças numa sala, 5 crianças na outra. Sabe o que você faz? Vai lá e coloca aquele alvo para dardo só numa sala, sabe? Só em um. Aí você vai ver que as crianças estão fazendo o que com o dardo? Não, o quê? Tentando acertar no alvo, porque tem um alvo. Mas aquelas outras crianças que não têm um alvo, o que elas vão fazer com o dardinho? Vão ficar jogando uma na outra, brigando, engolindo, sei lá, chutando, jogando no chão, pisando. Por quê? Mas não tem um alvo, não tem um propósito. Meus irmãos, a nossa igreja, sem alvo, sem propósito, vai ser uma brigueira um com o outro, né? A gente vai ficar trombando um no outro aqui. Então, isso nos estimula. Ter um alvo nos estimula. A alegria do progresso é bom. Quando você faz uma coisa e vê que essas coisas estão acontecendo, olha, ter um projeto, saber que Deus está fazendo aquele projeto andar, aquilo é maravilhoso, né? Maravilhoso. E a cobrança, né?
E, meus irmãos, é possível que a gente desanima, mas aí, como nós temos um alvo, nós mesmos nos cobramos. Calma lá, né? Mas eu tenho que chegar até aquele lugar, eu tenho que fazer isso aí, eu não posso ficar parado. Então a pessoa começa a se cobrar. Por isso, são algumas das coisas que faz um alvo ser tão importante assim, né? Uma outra coisa, irmãos, é ouse confiar em Deus e procurando sempre os melhores meios. Ouse confiar em Deus. Como nós já falamos no 16:3, aqui está a tradução: consagre ao Senhor tudo o que você faz. Isso aqui é a tradução da Bíblia em português, né? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, né? E os seus planos serão bem-sucedidos. Tem uma promessa aqui, meus irmãos. Os seus planos serão bem-sucedidos. Você vai ter êxito. Você vai ter êxito porque, olha lá, você está confiando em Deus. Então confia em Deus. Quando nós colocamos um alvo, nós não estamos fazendo isso por bonito ou por vanglória, não. É para realmente ter um projeto na nossa vida, um projeto espiritual que é bíblico para a nossa vida. E aí, nesse momento, nós precisamos confiar em Deus, que Deus, Ele vai fazer aquela obra, que Ele vai me ajudar a executar aquela obra. Se você tem um vício que você quer tirar da sua vida, como é que você vai conseguir isso sem confiar em Deus? Se o seu desejo é a evangelização de uma pessoa próxima ou distante, como é que você vai fazer isso sem confiar em Deus? Nesse ponto, irmãos, o Davi, ele tem tantas coisas para nos ensinar. Ele tinha um alvo que era matar o Golias, não tem jeito, era um alvo forçado, né? Mas ele confiava em Deus, não na pedra. Ele confiava em Deus, não no estilingue. Mas ele usou tanto o estilingue quanto a pedra. É por isso que está escrito aqui: ouse confiar em Deus procurando os melhores meios. Ouse confiar em Deus procurando os melhores meios, né? Qual que é a forma mais apropriada para mim ganhar um cônjuge? É brigando, discutindo, forçando? Ou às vezes, como Pedro falou, vai ganhar às vezes sem nenhuma palavra, né? Mas você tem que testemunhar. Qual é a forma mais apropriada para que 400 pessoas escutem o Evangelho? Olha, esse ano nós falamos aqui para o coral, e não é que foi de uma forma forçada, mas em encontro com pastores, eu disse para os pastores, né, pessoal, estamos com coral assim, se vocês querem que o coral vá lá na igreja de vocês, eu lanço um desafio aqui: nós vamos na igreja, só que vocês também têm que arrumar uma praça, nós vamos cantar na igreja e depois a gente vai para a praça. Eram as desculpas medonhas. Não vai ninguém na quarta na minha igreja. Não vai ninguém não sei o que. Naquela praça só tem maconheiro, só tem drogado. Estava lá naquela reunião. Eu disse: quer saber de uma coisa, né? Às vezes nós estamos querendo trabalhar com quem não quer trabalhar. Mas você quer ajudar uma pessoa que não quer ajuda. Aí qual foi o projeto? Então nós vamos para a praça dele. Nós vamos onde tem pessoas para ouvir. E quando você faz isso, o diabo às vezes, meus irmãos, ele trabalha para que você desanime, não se complete no seu plano e tal, mas aí você tem que ter aquele foco. Olha que bênção que foi esse ano, né? Esse ano foi o melhor ano de todos os anos, e foi talvez o ano que a gente menos ensaiou, não é verdade? Porque a gente não teve tempo para ensaiar. Mas mesmo assim, como nós tínhamos um alvo, esse alvo foi alcançado. Deus ele foi abrindo portas, meus irmãos, era tão difícil, e Deus foi abrindo portas para nós. Deus abriu umas portas até esquisitas e estranhas, como aquela de Veracruz. A gente querendo uma praça, e o prefeito não só sendo uma praça, mas ainda ele foi ali e fez uma programação para a gente. Agora, se você não consegue ver a mão de Deus,
Nós temos que ver a mão de Deus, mas tem que ter, meus irmãos, aí, confiar, ou se confiar em Deus, procurando os melhores meios. E às vezes nós vamos ter que abrir mão de conceitos humanos, porque se a gente for esperar que 400 pessoas vão visitar nossa igreja esse ano, e pessoas descrentes que não conhecem Jesus, para entrar nessa porta é muito difícil. Mas se nós sairmos porta fora, nós podemos encontrar muito mais do que 400 pessoas. Então aqui, ouse confiar em Deus, mas ouse abrir mão muitas vezes de conceitos humanos, e ouse abrir mão também, ser humilde para reconhecer que um método, ele às vezes não é o melhor. Insistir em métodos que eles não são melhores. Nós temos que ter humildade, às vezes, de reconhecer: olha, esse aqui não é o melhor jeito. Uma figura da igreja, um estudo que eu fiz muito tempo atrás, um estudo particular de um livro que eu ganhei, mas eu disse, vou estudar isso sozinho mesmo. Chamava Crescimento Natural da Igreja. O camarada tinha uma carroça com um monte de roda, sabe? Roda, redondo, em cima da carrocinha dele, e ele empurrando aquela carrocinha, mas não tinha roda, no lugar da roda tinha uns quadrados. Mas como é quadrado? Não anda assim, ó, pá, anda, se matando, se arrebentando, vai, anda. Até que então ele teve a ideia de colocar as quadradas para cima e as redondas para baixo. E aí então andou mais fácil. Por isso nós temos que ter humildade de reconhecer que muitas vezes vamos ter que abrir mão de algumas coisas para poder alcançar corações. E Jesus, nisso aí, meus irmãos, ele não tinha problema de fazer diferente, de chamar as pessoas para o pé da montanha, em vez de ficar lá na beira do templo. Lá ele ficava muitas vezes na beira do templo, não era fácil, não tinha liberdade, era só começar a falar, chegava no fariseu. Aí quando ele saía e ia lá para o pé da montanha, as coisas eram tão mais fáceis. Qual é o maior sermão que nós temos na Bíblia? Não é o sermão da montanha? Tem alguma coisa que seja mais preciosa, de maior crescimento espiritual que o sermão da montanha? E não é uma quebra ali? Não quebrou alguma coisa? Não é uma coisa diferente que ele fez? De pegar os irmãos e ir no pé de uma montanha e falar com as pessoas, em vez de ficar lá no pé do templo, com as pessoas resmungando, com aqueles fariseus, saduceus, doutores da lei, o tempo todo brigando com ele. E nós não precisamos brigar com ninguém. Nós temos uma coisa muito boa, irmãos, que é a palavra da verdade. E ainda mantenha-se firme. Se você tem um projeto, mantenha-se firme. Salmos capítulo 25, versículo 5. Senhor, orienta-me a seguir a tua verdade, ensina-me a mantê-la. Uma coisa é começar, outra coisa é se manter. Uma coisa é você ter um alvo, outra coisa é você se manter fixo naquele alvo. Olhar firmemente para Ele, como o Paulo fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas quantas vezes nós desviamos os nossos olhos e caminhos? Mas Paulo, olha para o alvo. E é assim, meus irmãos, nós devemos ter esse desafio e ainda se manter firme nele. Os melhores homens podem sair fora da rota. E o inimigo sabe, Distração. E às vezes a distração, o pastor falava assim, eu estava em Uraí com ele uma vez, e ele viu dois meninos passando na rua assim, empurra um, empurra o outro, e não sei o que, coisa e tal, papapá, Aí a mãe de um lá deu um grito, moleque, não sei o que, anda logo, falou, as mulheres andaram assim, Aí o pastor, ele disse assim, Gilberto,
Uma criança para fazer uma tarefa, ela vale uma criança. A criança pega aqui, vai lá, tira essa cadeira, ela vai lá, tira a cadeira, põe. Duas crianças para fazer uma tarefa, vale meia. Vai os dois pegar aquela cadeira, fica uma brinqueira danada, com muito sacrifício, a cadeira chega. Ele falou assim, 3 crianças para fazer uma tarefa não vale nada. Porque aí eles esquecem que tem que fazer, isso aqui, senta na cadeira dele, ele estava falando, mas não é verdade mesmo. É assim, às vezes distração, nós nos distraímos, nós temos um sonho, nós temos um alvo, nós queremos alcançar alguma coisa, mas nós nos distraímos muito fácil. Deixamos aquilo acabar e morrer com muita facilidade. Tudo o que precisamos é ser forte e corajoso. Como Josué, meus irmãos, a tarefa era grandíssima, a ajuda humana pequeníssima, mas ele sabia, meus irmãos, que Deus era com ele e que ia adiante dele. Então, para terminar, irmãos, eu quero que você vá comigo lá no livro de Juízes, no capítulo 17 e versículo 12. Creio que essa ilustração bíblica é a melhor que nós podemos ter em relação a ter um propósito, a ter um alvo, a saber como igreja, onde nós queremos chegar, como indivíduos, eu tenho um propósito, saber o que eu quero para mim nesse 2023. Então vamos lá para Juízes, no capítulo 17. Versículo 7. Havia um jovem levita de Belém de Judá, que estava morando na tribo de Judá. Partiu da cidade em busca de outro lugar para habitar, seguindo o seu caminho. Essa tradução está muito esquisita aqui, Eu nem sei porque eles deixam essa Bíblia aqui, que eu pego a Bíblia errada, é outra, que não tem a página, Depois eu vou pedir para... Aqui, essa aqui, lá, Então, Juízes, capítulo 17. A tradução aqui é mais firme, Capítulo 17. Eles fazem Bíblia para vender hoje. Não é para tocar no coração, não, é para vender. Capítulo 17, versículo 7. Ora, havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse conveniente. Olha que vida interessante, que vida mais ilustrativa aqui para você, que está querendo fazer um projeto para 2023. Bom, o tempo aqui que ele vive já é dos piores. É o tempo que cada um fazia o que queria, o que a Bíblia diz, E alguém pode dizer assim, não, o pior que está não fica, não. Vamos levar de qualquer jeito 2023, pior que está não fica, Se cair no chão não passa. É assim que as pessoas falam? Não é do chão que sai formigueiro, Você entra no formigueiro para ver se o chão é bom. E ainda, meus irmãos, é no chão que tem a sepultura. A tua porta pode estar aberta lá para você. Então não fique pensando não, que no chão não passa, porque passa sim, Então nada pode ser propósito, as coisas podem piorar muito, O que nós temos aqui? Nós temos um levita errante, sem rumo. Agora ele, como levita, ele sabe quem ele é. Olha aqui, no capítulo 17, versículo 9, o Mica pergunta para ele: da onde vem? Ele disse: eu sou levita de Belém de Judá, eu sei quem eu sou um levita, Agora, como levita, ele sabia o que precisava fazer, porque está na Bíblia. O que um levita faz? Ele serve a Deus, ele está a serviço de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Soberano, nosso Deus Jeová, o nosso Cristo. Então ele sabia.
Ele foi criado para servir a Deus. E ele fala: eu sou levita de Belém de Judá. Só que aí ele acrescenta no versículo 9: e eu vou andar por aí aonde eu achar conveniente. Então ele está dizendo: olha, eu não tenho um propósito estabelecido, eu não tenho algo, eu vou onde der, qualquer lugar é lugar para mim. Isso é uma vida completamente sem propósito. Então, para quem está sem rumo, como diz o gato lá para Alice, para quem está sem rumo, qualquer coisa é certa. Ele não tinha rumo na vida. Aí o Mica era um camarada que tinha assaltado a mãe, roubou a mãe. Quantos anos de prisão merece uma pessoa que roubou a mãe? Aí a mãe dele amaldiçoou ele: maldito seja. Aí, para não cair aquela maldição, eu disse: olha, mãe, eu fiz o seguinte, que dinheiro que eu roubei da senhora, eu fiz um santo aqui, eu fiz um símbolo aqui, eu fiz um negócio aqui, calma, os terafins. Aí, meu filho, passou a mão na cabeça dele, menino bom. Aí eu pensando mal de você. Irmãos, ele tinha lá uma casa de ídolos, o Mica. E aí tem o levita que deve servir a Deus, está andando sem rumo, sem propósito, andando para lá, andando para cá. O Mica fala: ei, quem é você? Com aquela roupa de levita, eu sou levita. E você está indo para onde? Não tem para onde não, meu amigo. O negócio aqui comigo aqui é maleável, eu sou flexível. Olha aqui, capítulo 17, versículo 10. Então a Mica disse: fica comigo, seja meu pai e meu sacerdote, e cada ano eu vou te dar 10 moedas de prata, vestimento e sustento. E ficou. Você não fica comigo aqui, rapaz, está aí, Ele ficou. Ele disse: 10 moedas de prata por ano, comida e roupa, roupa lavada. Mas ali ele ia servir os ídolos, não a Deus. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Para ele serviu. Aí, meus irmãos, um dia uma tribo rebelde dos danitas passou naquela casa, descobriram que tinha um levita lá, e ele estava indo para fazer uma maldade lá para cima, lá no norte do país. E alguém disse: lá tem um levita, tem uns ídolos lá. Vamos roubar. Foram lá, roubaram os ídolos e o levita, E o Mica foi questionar: não, você vier atrás, mas vamos te matar. Olha só. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Agora ele está indo lá para Dan. Irmãos, eu visitei Dan. Eu fui lá. É sombrio. Tinha um lugar lá onde tinha o sacrifício das crianças. É um negócio cônico assim. Parece que cheira a morte. Você chega perto assim, você descobre que o lugar é aquele, você fica todo arrepiado. Negócio esquisito, hein? E saber que o Mica foi lá, quando ele podia servir a Deus em Belém. Em Belém. Sabe quem morava em Belém? O Boaz, o Gessé. Sabe quem saiu lá de Belém? Quem? Davi. Não é assim? Pois ele preferiu, meus irmãos, ir embora. Então, quando nós não temos um propósito, qualquer lugar serve. Mas nós estamos aqui a serviço de Deus. E nós temos que ter um alvo, ter um propósito, e colocar no papel e dizer: nós queremos alcançar isso aqui. Deus, coloca esse projeto, esse plano nas suas mãos. Você tem um projeto individual, faça o mesmo. Meu Deus, olha, eu quero com a minha vida alcançar isso aqui. Escreva no papel. O irmão Félix escrevia no papel. Ele ensinava aos membros da igreja dele a escrever no papel. Ele tinha um caderno de oração em que ele falava para Deus o que ele queria,
E aí tinha um lugar lá para a resposta, foi respondido tal dia. Praticamente todas as suas orações foram respondidas. Em Veracruz a gente sempre falava, vamos reformar, nunca me mexeu. Aí um dia pegaram de bravo. Não, nós vamos, olha, 1000 coisas aconteceram. Mas eles foram lá, colocaram aquilo como alvo, e aquilo, olha, como aquilo aumentou a autoestima daquela igreja. Reativando a escola bíblica, começando, olha, nós fomos lá na praça, né? Todos eles estavam lá. Até a irmã que estava passando mal, grávida, estava lá para nos apoiar. Por quê? Porque alguma coisa está mudando ali dentro. E vai mudar. Mas tem que estabelecer algo. O nosso Senhor, meus irmãos, Ele é um exemplo da necessidade de ter um plano. Bom, Ele já nasceu com um plano definido, né? De ser o Salvador. Mas quantas vezes Ele foi tentado a sair da rota? Olha, tudo isso eu te dou se prostrado me adorar, né? Mas ele permanecia firme, deixava claro o propósito dele, filho do homem, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. A necessidade, meus irmãos, de morrer para pagar os pecados. Então tinha esse propósito, esse alvo, e nada tirou ele do alvo dele até que ele fosse cumprido. Qual é a última palavra que ele disse lá? Está cumprido, está consumado. Nós devemos chegar no final do ano e dizer assim, olha, aqui está consumado, está cumprido aquilo que nós projetamos. Mas você precisa, eu preciso, a nossa igreja precisa. Amém?